Bem, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Fábio, eu trabalho na Secretaria de Saúde de Alto Alegre, no Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental. No momento, eu estou presidindo, sou presidente, estou presidindo o Comitê de Enfrentamento ao Covid, né? E a convite do professor Josiel, eu vim explicar um pouco para vocês o papel da vigilância em saúde, né? O papel das vigilâncias em si no enfrentamento ao Covid, certo? Estou sem máscara, minha máscara está aqui, porque o local onde eu estou sozinho e nós temos um controle de fluxo e um controle de carga viral aqui dentro muito alto. Então eu tenho essa segurança de nesse momento estar sem a máscara para estar falando com vocês. No decorrer do dia a gente vai usando, mas nesse momento eu estou sem máscara. Mas sem, sem demais, vamos estar. Eu vou estar passando alguns slides e aí vou estar explicando. E qualquer dúvida, o professor depois vai me passar e eu passo para vocês as respostas, certo? Então tá, o que é o coronavírus, né, na verdade, né? O coronavírus é uma sigla em inglês, né, o Covid-19, para Coronas Diese 2019, que é uma doença que foi registrada na China. Ela causa uma insuficiência respiratória, né? Ela age nos pulmões e já foi comprovado que ela não é uma doença respiratória, né? Ela é uma doença hematológica, ela é uma doença que age no sangue, né? Por isso que a gente tem tantos óbitos, tem tantos pacientes que quando vai para a UTI, ele tem que fazer hemodiálise, ele tem que fazer tratamento para o fígado. Então, ela é uma doença que atinge vários órgãos, certo? O quadro possui quadro leve, possui um quadro moderado, né? Que é semelhante a uma gripe, um resfriado que a gente tem, e ela pode se agravar. Quando ela se agrava, ela vai para uma situação de pneumonia. Ela é similar, onde esse vírus ele atinge o pulmão e vai destruindo os alvéolos. Então, literalmente, você vai perdendo toda a tua função pulmonar. Você não consegue mais respirar, você puxa o ar, não vem. Então, esses pacientes acabam vindo a óbito por insuficiência respiratória, porque eles não conseguem respirar, né? As secreções não saem, elas se acumulam no pulmão, certo? E aqui é mais ou menos para vocês entenderem que não existe um coronavírus, né? O coronavírus ele faz parte de uma cadeia. Saiu no começo, mas tem uma vacina para cachorro que é contra o coronavírus. Sim, o coronavírus é uma zoonose, é uma doença em animais, né? Então, existe cerca de 5 gêneros e 40 espécies de coronavírus. Aqui está alguns que foram os que causaram alguma incidência, assim, algum surto epidemiológico grande, né? Então, em 1960 a 2012 foi síndrome gripais, que são esses dois gêneros ali que está escrito, o 229E e o 0643, certo? Eles causam síndrome gripais moderado, não é algo grave, tá? Em 2003 teve esse SARS-CoV, que é uma doença respiratória aguda muito grave. Ela teve um surto muito grande lá também na Ásia, né? E foi transmitida por morcego e por outros tipos de animais para seres humanos. Em 2004 teve esse outro, que é uma bronquiolite moderada, que causou em 2004. Em 2005 teve uma síndrome respiratória também moderada. O de 2004 e de 2005 foi transmitido por morcegos e ratos, certo? O MERS-CoV, que foi em 2012, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio,
ela pode ser transmitida por morcegos e também por camelos para o ser humano. E ela causa uma síndrome muito grave, similar à do Covid. Então pode causar a falta de ar, pode evoluir para uma pneumonia mais agravada e tudo mais. E agora a gente tem o Covid-19, que é uma doença que a gente está ainda estudando. Ela é muito complicada da gente ter uma noção de como pode tá se reproduzindo e tudo mais, né? A gente tem dados que ela começou na China através do consumo da carne do pangolim e pode também ser transmitida por morcegos e tudo mais. Então é uma doença que está em evolução, que está tendo muita mutação. Então a gente não tem uma garantia de como vai ser daqui para frente. A gente não pode estar testando com 100% de certeza o que essa doença pode causar ao ser humano ainda. Tô gravando pra mandar pro doutor Eduardo. Pessoal, então vamos lá. Como eu disse para vocês, né, o Covid-19 como é algo novo, é uma doença que chegou, né, muito recente e o modo de transmissão tão agressiva dela é algo complicado da gente mensurar uma cura, uma vacina ou uma medicação por enquanto. Então, a gente colocou ali moderada, né, com um acento de interrogação, porque a letalidade dela não é tão alta. Não é como a MERS-CoV 2012, a síndrome do Oriente Médio, que a taxa de óbitos, a taxa de morte dela era muito mais alta, né? Então, o Covid, ele tem uma taxa de infecção, uma agressividade na infecção muito alta, só que a taxa de óbito não é como as outras considerada grave, né? Então tá ali como moderado, mas é mais por isso, certo? Vamos lá. A parte a parte de como surgiu, né? O Covid-19. Vocês reparem que o nome dele normal, né, é SARS-CoV-2, né? É o coronavírus 2. Você viu que eu disse lá antes, no anterior, que tá aqui, ó, SARS-CoV, né? Esse aqui é o 1, que foi em 2003, e, né, é uma síndrome grave. Então, esse agora, ele é o SARS-CoV-2, tá? Devido a ser muito similar, né, aos sintomas dele, então tem uma nomenclatura igual, né? Tá aqui, o SARS-CoV-2, certo? Então, assim, o surgimento, né, dele, a questão foi em Wuhan, tá aqui. Aqui é a distância das capitais, das principais cidades da Ásia, né? E para você ver, quando há, quando há uma eficácia no isolamento, quando você consegue controlar o isolamento social, a transmissão não é tão alta. Quando você considera uma doença grave, quando você leva a sério o método de transmissão desse vírus, você consegue reduzir muito os contatos e os positivos. Um exemplo está aqui. A população da China tem 1,4 bilhões de habitantes, né, em 2012 e 35 províncias, né, Hong Kong, Macau, Taiwan, e você vê que pelos dados não foram tão grande, né, a quantidade de infecção e a quantidade de óbitos que ocorreram na China, porque eles fizeram um bloqueio, eles fizeram um isolamento social eficaz. A população de lá, acostumada, né, já tanto da China, Japão, Taiwan, é, e as demais ali em volta, eles estão acostumados com esse tipo de tragédia, com esse tipo. Tem tsunami,
lá acontece, estoura vários surtos. Então, quando acontece algo assim, eles levam a sério, eles fazem o isolamento, eles já utilizam a máscara no dia a dia pela poluição. Então, eles levam muito a sério essa situação, né? E aí tá o mapa é, de como aconteceu lá. China, né? A capital Pequim, Wuhan, tá aqui, a província. Então não é muito longe, não é muito longe. E vocês podem ver que eles conseguiram controlar através do isolamento. Através do isolamento, não tiveram tanto óbitos, não tiveram tantos contaminados como Estados Unidos e Brasil. Eu vou mostrar já já um mapa interativo de como está a situação. Questões de datas e históricos, né, sobre situações. Em 1937 e 1965, Darwin infectam seres humanos e animais com répteis. Sugere-se que o mais novo coronavírus sofreu uma mutação. Como eu disse, é um vírus que vem sofrendo mutação. E passou de um animal para uma pessoa em um mercado de frutos, né, em Wuhan, na China. Em dezembro, isso. Há questionamentos que esse vírus já tinha chegado no Brasil em janeiro, né? Mas não há nada concreto quanto a isso, mas há suposições. Um número crescente, né, de pacientes não teve exposição nesse mercado e foi dado como positivo, que a gente classifica isso aqui, a vigilância em saúde classifica essa informação aqui como a transmissão comunitária. Não é uma transmissão mais que está de pessoa em pessoa, é uma transmissão que já está na comunidade toda. Então a gente classifica como transmissão comunitária. Hoje, no dia 26, né, eu tirei esses dados, vocês podem ver que a infecção já atingiu todos os países. Todos. Não há nenhum país que não tenha notificado casos positivos do Covid-19. Então, vocês podem olhar, esses círculos maiores é onde há uma maior incidência, né? Hoje, o pico de transmissão, onde está tendo um ápice muito grande, é os Estados Unidos, né? Está muito alto lá. E provavelmente o Brasil, do modo que está indo, o nível de transmissão vai acabar passando os Estados Unidos. Tanto em. Somos o segundo hoje. Então, provavelmente a gente vai estar passando os Estados Unidos no total de infectados, no total de mortes. Um dado legal sobre Rondônia, né? Esse é o mapa hoje atualizado dos casos em Rondônia. Praticamente, a maioria dos municípios já tem. Acho que tem 7 ou 8 municípios que ainda não registrou nenhum caso positivo, mas é questão de tempo. Aqui está Alto Alegre, 4 casos, certo? Aqui está o nosso município, com 4 casos positivos. Então vamos lá. Como que ocorre a transmissão? Esse vírus, ele pode ser transmitido por meio de gotículas, né? A gente fala que é secreções respiratórias. Quando você fala, quando você espirra, quando você tem um contato com alguma superfície, eu coloco a mão em alguma superfície e depois levo a boca, levo ao nariz, né? Então, essa superfície pode estar contaminada e eu posso estar colocando o vírus dentro do meu organismo e assim me contaminando, certo? Então vamos lá. Gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque, aperto de mão, contato com objetos, superfície, como eu disse, contaminados. E depois você leva a boca e leva aos olhos. A transmissão é feita através de mucosas, né? A transmissão desse vírus, certo? Quanto tempo o vírus fica incubado no corpo? De 3 a 12 dias. Por que a gente pede isolamento de 14? Para a gente ter uma margem entre o dia da contaminação e
o término. Então, do terceiro ao 12º dia é o período que ocorrem os sintomas e a transmissão ela ocorre em média 7 dias após começar os sintomas. E quem é assintomático? 7 dias após ele ter tido contato, ele pode transmitir. Então, tem que ter todo um cuidado específico e é mais complicado porque tem pessoas assintomáticas. Eu não sinto nada, mas eu estou transmitindo. Eu não tive nenhum contato. Os nossos casos aqui de Porto Alegre, os 4 casos, dos 4, um dos casos, em um dos casos, o marido dessa pessoa que deu positivo, ele não teve nenhum sintomas. Ele morava na mesma casa, compartilhava talheres, compartilhava copos, e a esposa dele, muito ruim, já com a gripe, bem atacada, não chegou a ser grave, né? Mas um caso moderado, e ele não teve nada. Tranquilo, ele não teve febre, não teve dor de cabeça, não teve tosse, nada. E já ela apresentou sintomas. Então é bem suscetível esse vírus, né? Todos estão suscetíveis por ser um vírus muito novo e sofrer várias mutações. Então, todos nós estamos propícios a pegar, né? A pessoa idosa com condições médicas pré-existentes, como que as doenças mais graves, asma, diabetes, doenças cardíacas, parece ser, elas têm uma maior vulnerabilidade em casos mais graves, né, do vírus. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com essas pessoas, com as crianças que são possíveis transmissores desse vírus. As crianças têm uma imunidade normalmente muito alta, então não apresenta muitos sintomas, mas ele pode estar transmitindo, né? A OMS ela aconselha que todos tomem cuidado com esse vírus, né? A boa higiene da mão e a etiqueta respiratória. O que é etiqueta respiratória? Eu vou tossir, eu vou espirrar, eu coloco o cotovelo, né? Não as mãos, eu coloco o cotovelo na frente, certo? Mas eu vou cumprimentar o meu amigo com o cotovelo. Não, você não tem que cumprimentar ninguém, você não tem que chegar perto de ninguém, tá? Cumprimenta de longe. Tudo bem, pronto. Não pega na mão, não dá soquinho, nada. Não tenha contato físico. Não tenha contato físico. Então, o que a vigilância, nós hoje, o comitê, o trabalho nosso, a gente considera suspeito? A gente segue o protocolo da OMS, né? Organização Mundial de Saúde. Então, situação 1, o caso suspeito para a gente, ele tem que ter febre, né? E pelo menos um sintoma respiratório, né? Que são esses aqui: tosse, dificuldade de respirar, e histórico de viagem, tá? Ele foi para um município hoje que está estourado, muito caso, São Miguel. Eu tenho uma pessoa aqui em Alto Alegre que está apresentando febre ou tosse ou dispneia, né? E ele foi para São Miguel ou teve contato com alguém que veio de São Miguel nos últimos 14 dias, né? Essa pessoa para a gente é um caso suspeito, é um caso que a gente já considera suspeito. Isso na situação 1. Na situação 2, né, o paciente apresenta febre e pelo menos um sintoma respiratório, como foi dito, e contato com histórico com alguém suspeito, né? Alguém que teve contato com esse pessoal que foi positivo nosso, da linha, alguém que teve contato com algum caso positivo em Rolim de Moura nos últimos 14 dias. Então, para a gente, já entra como caso suspeito na situação 2. Na situação 3, mesma coisa, teve febre ou qualquer um desses sintomas aqui e teve contato próximo de caso confirmado em laboratório, né? Nos últimos 14 dias. Teve isso aí, a gente já considera caso suspeito e faz isolamento. A pessoa já vai para casa e fica isolada aos 14 dias e nós vamos acompanhando, né? Se ele apresentar qualquer sintomas desse aqui, teve contato, tudo, a gente coleta, tá? Eu vou explicar como que é feita a coleta.
quais são os sinais, né, que a gente considera os sintomas de infecção? O espectro clínico, né, de infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar como eu disse lá no começo, lembra que eu falei? Ele pode ser um resfriado ou uma pneumonia grave. Então varia muito, né? E o novo Covid, o novo coronavírus, né, que é o SARS-CoV-2, ele carece de mais estudos, né? Devido à mutação, devido a toda uma gama de novidades que ele traz para a gente, então é necessário a gente estudar mais ele e levar em consideração que é uma doença grave. Os sintomas clínicos são principalmente respiratórios, né, antes de agravar, quando a gente começa, e como processo gripal, apresenta-se como uma gripe. E aí, posteriormente, olha lá, esses sintomas aí, né? Febre, tosse, dificuldade a respirar, falta de ar. Aí os casos mais graves pode evoluir para pneumonia, a insuficiência renal, como eu disse, por ser uma doença com características hematológicas, características de infecção sanguínea. Ela desce para o rim e começa a paralisar os seus rins. E aí você tem que fazer hemodiálise. Quando não há tratamento, vem ao óbito, né? E um dos principais sintomas também é essa aqui, tosse seca. Agora, como tá aparecendo mais sintomas, tá aparecendo diarreia, tá aparecendo a falta de olfato, a falta de paladar, né? Você não sente cheiro, não sente gosto de nada, as pessoas que estão positivos. Então, são sintomas que vêm aparecendo com o passar do tempo. A gente não tinha esses dados no começo. Depois que os pacientes positivos foram apresentando esses dados também, certo? O diagnóstico inicial é feito pelo médico, que vai analisar os sintomas e os sinais, e por intermédio do exame físico, né? Vai olhar, ver como é que ele está. As pessoas que têm quadro de gripe, que passaram por um serviço de saúde, terão um histórico de viagem questionado. Você saiu fora do município? Eu fui em Rolim de Moura. Rolim de Moura está bem propício, a infecção já está comunitária, não tem um controle. Então, essas pessoas que viajaram para a gente vai entrar como caso suspeito para coleta, né? E a coleta, como que a gente faz essa coleta? O que a gente faz? A gente coleta a amostra de orofaringe, que é boca e nariz, com uma espécie de cotonete, que é chamado suave, ou através da própria secreção. Quando a pessoa tem catarro, normalmente, como eu disse lá atrás, ela tem uma tosse seca, então ela não tem catarro. Quando há catarro, ela expecta esse catarro num vidrinho e a gente manda para análise. Quando não tem, é feita a coleta via suave, né? Encaminha para o laboratório de referência, no qual irão identificar o material genético do vírus, que é Porto Velho. A gente encaminha para o LACEN. Esse aqui é um videozinho que mostra como que é feita a coleta via suave. Dá uma olhada para vocês verem. Não é algo muito legal de ser feito, nem para quem coleta e nem para quem vai ser coletado, o paciente. Olha lá. É introduzido. Olha lá a profundidade que vai. É feito isso nos dois narizes, dos dois lados. E depois com o outro cotonete é coletado na garganta, né? Na boca. Então, como é o tratamento? Não existe medicação, não existe um tratamento específico. Há estudos, há protocolos que estão sendo utilizados, como a cloroquina, como a heparina, que é um anticoagulante, e outros medicamentos. Mas não há comprovação da eficácia, não há estudos que comprove. Como não há nada, então a gente usa o que tem. Então está sendo utilizado. Então, quando há sintomas leves, a gente faz o tratamento estritamente sintomático. O que é isso? Eu vou falar para você já já. No caso do Covid, a gente indica repouso, consumir bastante água e adotar algumas medidas para aliviar os sintomas, que é o tratamento sintomático. A gente vai tratar os sintomas, né?
Uso de medicamento para dor, para febre, antitérmicos, dipirona, ibuprofeno e demais. O banho quente. Por que o banho quente? O banho quente ele ajuda a aliviar um pouco a dor no corpo, que dá uma dor, então dá um relaxamento. Ah, mas eu tô com febre. Não, se você tá com febre, você não vai tomar banho quente. A gente não vai te indicar o banho quente, vai indicar um banho frio, né? Assim que os primeiros sintomas surgem, é fundamental procurar um médico, né? A UBS, vai na unidade básica, não vai no hospital. Ele vai no médico da unidade básica para tá iniciando o tratamento dele ali, o diagnóstico, né? Quando há casos graves, nós encaminhamos para o hospital de referência nosso, estadual, que é Cacoal. E lá é feito todo o isolamento e o tratamento desses casos, onde há UTI, há os ventiladores, né? Pode ser feito o processo de intubação do paciente, certo? Então, assim, gente, o trabalho da vigilância, nosso trabalho, trabalho da vigilância de saúde e epidemiologia, é fazer esse acompanhamento, é estar triando esses casos, é estar, eu tenho um caso suspeito no município. Quem vai estar indo fazer a triagem, averiguar a situação desses casos, somos nós da vigilância, certo? É, quando 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 há outros casos, a gente encaminha para o pessoal da polícia, por exemplo, a questão da fiscalização é a polícia que faz, a questão do uso de máscara na rua, a multa, assistente social, com a equipe de fiscalização deles. A nossa equipe de vigilância fiscaliza o comércio e a gente faz esse acompanhamento gradual da população em si, né? O comitê ele é responsável por, junto com o prefeito, discutir políticas para o enfrentamento, né, do Covid, alterações de decreto, estrutura epidemiológica, estrutura de saúde. O comitê discute isso com o prefeito, com a assessoria jurídica, com o secretário de saúde, tem esse feedback. E a vigilância em si, sanitária, trabalha junto ao comércio. O trabalho inicial nosso é de conscientização, é conversar, notificar, pedir encarecidamente que ajude o município. Quando não há um apoio, quando não há um atendimento, a gente usa a força da lei, a gente usa multa, interdição. Já foram lavradas multas, já foi multado pessoas que estavam sem máscara, já foi multado o comércio que autorizou a pessoa a entrar sem máscara. Então, é, tem todo esse aparato de trabalho entre as vigilâncias que se concluem em vigilância em saúde. Eu tenho a vigilância sanitária, eu tenho a vigilância em saúde ambiental e a vigilância epidemiológica. Então, essas três vigilâncias hoje em Alto Alegre compõem a vigilância em saúde que faz esse trabalho que eu apresentei para vocês, que faz esse trabalho de enfrentamento às ações do Covid, que faz o trabalho de isolamento social, acompanhamento das pessoas que estão em casa. Esses casos positivos que a gente teve aqui, nós, as enfermeiras, o veterinário aqui, nós fomos diariamente na casa dessas pessoas. Todo dia a gente ia na casa deles, pelo menos 2 vezes. Ia lá, conversava, como que tá? Você tá bem? Tem algum sintoma? Você saiu de casa, não pode sair? A polícia tá a par. Então, conversando. E é um risco, né, que a gente se expõe, é um risco que nós fiscais assumimos para o bem de todos, né? Nós trabalhamos para o bem dos 13 mil habitantes de Alto Alegre, não pelo bem de meia dúzia. A gente leva em consideração a população total. Todas as ações nossas são pautadas no bem de todos. A gente não analisa um público específico. Eu vou pensar só nos idosos, não. Só nas crianças, não. A gente trabalha, discute políticas de saúde para atender todos, para atender toda a população, né? É complicado, o pessoal fica chateado com a gente, outros elogiam, mas
É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que necessita todo um aparato, todo um modelo de enfrentamento diferenciado das outras doenças, e assim a gente vai tocando. São Miguel hoje mesmo, ontem, decretou o lockdown, que é o fechamento total do município, né? Fez o fechamento total, isolou todo mundo, ninguém pode sair de casa, os comércios todos são fechados, até os essenciais. Então é algo extremo, é algo que quando chega a esse ponto é quando você já perdeu o controle, você não tem como mais isolar as pessoas, fazer o isolamento social, né, ideal. Então, quando chega a esse ponto, não tem mais o que fazer. Aí a pessoal pende para o lockdown, que é o isolamento total, né? E é algo que a gente não quer, espero eu, que não haja necessidade de ser colocado aqui em Alto Alegre, né? Mas se a gente perder o controle e chegar ao ponto, é algo já cogitado e é algo que já o comitê e o prefeito, a gente já discutiu isso e se for necessário vai ser implantado aqui também. No momento está tranquilo, a gente não tem nenhum caso positivo, nós temos casos suspeitos, temos casos sendo monitorados, né? Se apresentar sintomas vão ser coletados, pessoas que vieram de fora do estado que estão isoladas, mas é um trabalho complicado, é um trabalho cansativo. A gente chega aqui às 7 da manhã, sai às 5, 6 da tarde, a gente almoça aqui, toca direto. E é um trabalho que acaba usando, a gente usa, atrapalha muito o nosso convívio social, né? Porque eu discuto e voto a favor do fechamento do comércio, né? Do fechamento de loja de imóveis. Eu tenho vários amigos que trabalham nessas lojas. Então, eu estou votando algo que eu posso estar desempregando aquele meu amigo. Eu voto por fechamento de uma padaria. Eu sei que aquela pessoa, ele tem necessidades, ele tem conta para pagar, ele está propício a falir se ele não está abrindo, se ele não está vendendo. Só que a gente leva em consideração a saúde pública. Como eu disse, a gente pensa nos 13 mil habitantes e não em meia dúzia, né? Ontem a gente estivemos na Flor da Serra, no distrito, conversando com os proprietários de bares, os mercados, dando instruções para ele quanto ao decreto, quanto aos cuidados, né, que tem que ter. Então a gente está indo no distrito, estamos conversando, estamos indo nas linhas, nos bar que estão tendo denúncia, que não estão atendendo o decreto. Então a gente oficializa a PM local, vai nesses locais e solicita que seja fechado, solicita que seja interditado, pede que seja atendido o que rege o decreto, pede que atenda o que rege a lei. De modo algum a gente vai estar trabalhando para beneficiar meia dúzia. O trabalho do comitê é um trabalho em prol aos 13 mil habitantes. Então, a gente previne, a gente tenta trabalhar de forma que atenda a todos. Ah, o pessoal vai ficar bravo, vai ficar chateado. Infelizmente, é algo que pode acontecer, é algo que a gente considera que plausível, né? Tá no direito dele, ele vai ficar chateado com a gente, mas tem que ser feito. As barreiras. Hoje a gente tem uma barreira na entrada da cidade, né, que é orientativa. O pessoal questiona, mas por que deixa entrar? Existe na Constituição Federal um artigo que fala da a questão do ir e vir. Eu não posso proibir uma pessoa que vem de Rolim de Moura, que vem de Santa Luzia, da Floresta, ou de Porto Velho, que seja, de adentrar aqui em Alto Alegre. Ele tem todas as prerrogativas e todo o direito de entrar, desde que ele siga o protocolo de cuidados, né? Se ele veio de fora do estado de Rondônia, ele vai ficar em isolamento por 14 dias. Se ele veio fora de Alto Alegre, de um município que tem
uma possibilidade de contágio, onde há casos positivos, a gente vai fazer o acompanhamento dele. Se ele tiver sintomas, ele vai ser isolado, vai ser coletado. Então, nós temos todo esse cuidado, e ali na barreira é onde a gente faz essa triagem, né? Por exemplo, deixa eu tirar aqui embaixo aqui. Ó, isso aqui é um documento que é feito lá, né? Quando a pessoa chega, é pegado o nome da pessoa, né? É pegado o telefone dela, de onde ela está vindo, né? E para onde ela está indo. Está indo para São Luís, essa pessoa aqui. E quem foi os fiscais que pararam ela, né? Esse outro aqui vieram uma família, tá o telefone aqui, eles vieram de Comodoro, Mato Grosso, Porto Alegre, né? Tá aqui as referências, quem foi. Esse caso aqui, essa família vai ficar isolada já. Eles estão os 14 dias isolados. E se aparecer qualquer sintomas, qualquer um deles tiverem sintomas respiratórios, a gente vai fazer a coleta para descartar ou confirmar se é Covid ou não. Então aquela barreira lá em cima é para orientar, né? Não é para proibir ninguém de entrar, é para fazer a orientação. Quem está proibido de entrar aqui? Ah, mas eu fiquei sabendo que proibiu algumas pessoas de entrar. Sim, vendedores ambulantes não podem entrar. Aquela pessoa que vem vender edredom, vem vender jogo de cama e sai casa a casa entregando. Aquela pessoa, tem um pessoal que para o caminhão ali no centro para vender mesa, cadeira. Esses estão proibidos, eles não podem adentrar, né? Ah, mas eu quero entrar para me receber um dinheiro só. Beleza, você pode entrar para receber um dinheiro. Se a gente pegar você vendendo, você vai ser autuado e multado, né? Então, essa barreira é fazer essa triagem de quem está entrando, da onde está vindo, se está com sintomas, é feito tudo lá na barreira. Então é algo mais orientativo, é algo mais educativo do que para estar penalizando as pessoas. Então o trabalho nosso, no geral, é isso, gente. A gente trabalha no entorno, junto à população, junto ao comércio, na prevenção e nos cuidados de combate ao vírus. Eu tenho uma visão mais pessimista, né, de como vai se comportar esse vírus aqui. Eu acho que antes de outubro por aí, setembro, outubro, não vai diminuir e não vai melhorar nada do que está hoje. Vai continuar dessa forma aí que está, né? O comércio aberto com restrições, a população com o uso de máscara e todos os cuidados necessários, né? Álcool em gel, álcool, tudo, água e sabão nas mãos, e vai ser dessa maneira. É o meu ponto de vista, né? Há pessoas que já têm uma visão menor, que em julho já melhore. Eu creio que não. Setembro, outubro, quiçá pro ano que vem. Mas a gente vai. Isso aí é o pensamento pessimista, né? Tem a possibilidade de melhorar, tem a possibilidade de em julho agora já está estabilizado, né? Os casos começar a decair e a gente conseguir ter um controle desse vírus, certo? As demandas que tiverem, eu me coloco à disposição, né? Como presidente do comitê, como funcionário público, eu estou à disposição da Escola Arthur para estar tirando dúvidas, para estar compartilhando material com vocês, se o professor e a direção pessoal achar necessário, tá? E a gente aqui se coloca à disposição, tá? No que for necessário, nas dúvidas que surgirem após esse vídeo, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. O professor Josiel, o professor Luciano ou a própria direção me procure, a gente grava outro vídeo, a gente faz algo mais sucinto para vocês, beleza? Então, muito obrigado a todos. Professor, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pelo convite para estar compartilhando esse vídeo com vocês. E no que surgir de dúvidas, a gente está à disposição, tá? Um grande abraço, muito obrigado.